Olá, bem-vindo à nossa aula de História da Fotografia. Meu nome é professor Rogério Melo, sou formado em História e nós estamos aqui hoje para interagir com vocês, convidando vocês a estarem conosco na nossa aula de História da Fotografia. Já quero agradecer, é claro, à Lei Aldir Blanc. Também quero agradecer à Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, a Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo pela oportunidade de podermos estar aqui trabalhando com a nossa história da fotografia. Ok, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Começamos hoje a falar sobre a importância da história da fotografia. A história da fotografia. A captura de imagem, há mais de 170 anos o ser humano usa a fotografia para capturar milhões de imagens da realidade. A invenção da fotografia é um acúmulo de esforços e conquistas que fizeram dentro de uma progressão que começou com a descrição da câmara obscura feita por Aristóteles. Aristóteles, é claro, vocês conhecem da filosofia, era um filósofo que ele sempre buscava interagir, sempre buscava na natureza os efeitos, a formação do tempo, as formas com que o tempo poderia se influenciar na filosofia e na vida do ser humano. Uma coisa chamou muito a atenção de Aristóteles, e isso, Aristóteles viu uma eclipse. E neste eclipse solar, ele percebeu que quanto menor o furo na eclipse, melhor era a projeção de imagem dentro de uma câmara escura. Você sabia disso? Isso é muito importante. Então, o que acontece? A câmara escura consiste em uma caixa onde uma de suas paredes recebe um furo, permitindo a passagem de luz que projeta uma imagem na parede oposta. Essa era a câmara escura, o que chamou tanto a atenção de Aristóteles. Só que isso não era tão novo assim. Vocês sabiam? Mo-Tzu inventou a câmara escura no século V a.C. Ele já tinha feito uma experiência de projeção de imagem na câmara escura. E isso daí já era de conhecimento do povo chinês, também, é claro, de Mo-Tzu. Aristóteles, no século III a.C., ao observar uma eclipse, percebe que quanto menor o furo, mais nítida era a imagem. O estudioso árabe Ibn al-Haytham, no século X, conhecido por Al-Hassen, descreve em um tratado sobre ótica a utilização da câmara escura para observar eclipses solares. Então, como vocês percebem, a captura de imagem, a projeção de imagem já era de conhecimento e também já era algo que chamava muito a atenção dos antigos. Como capturar essa imagem? O porquê essa imagem refletida era tão interessante, aonde um espaço que era menor, a nitidez era maior, a imagem era transmitida de uma forma melhor, vamos assim dizer, uma forma mais nítida, uma forma mais clara. Também, é claro, a câmara escura, ela aparece aqui para vocês já em uma imagem, um slide, mostrando como essa projeção. É como se a luz solar, como se o sol que era projetado ali, ele aparecia na câmera de cabeça para baixo. É uma projeção e era uma projeção da câmera. A câmera conhecida por séculos antes da invenção da fotografia, a câmera era primeiro um pinhole e mais tarde, com a lente óptica, criava uma imagem precisa, o que era um tormento, pois não havia uma maneira de reduzi-la. Isso já por volta de 1544. Como vocês podem perceber, a câmera ela sempre chamava a atenção porque o desejo pela melhor imagem, a vontade de se ter uma imagem que chamasse atenção, a melhor forma de você gravar momentos e de despertar a imagem e projetar em outro lugar, chamava bastante a atenção daquelas pessoas já nos tempos antigos. A evolução da câmara obscura. Em 1544, o mecanismo foi descrito por Giovanni Battista della Porta em seu livro Magia Naturalis. Na Renascença, ela era usada por artistas para traçarem a perspectiva de quadros.
Nesta época, já havia sido colocado uma lente na entrada da câmera para melhorar a imagem. O tamanho foi diminuindo. Primeiro era do tamanho de uma tenda, depois de uma poltrona, depois de uma caixa portátil. Por quê? Porque o interesse que eles tinham é poder capturar em todos os lugares, de todas as formas, esta imagem. A imagem, ela deveria aparecer e deveria ser projetada. É claro que vocês já perceberam, já devem ter visto, em muitos lugares, desenhos, onde as pessoas ficavam imóveis por horas e horas e horas e horas, para que alguém pudesse pintar a sua imagem. Napoleão Bonaparte, a própria Mona Lisa e tantas outras pinturas, né, que nos chamam bastante a atenção. E na história da fotografia, a importância de se retratar, se deixar para recordar alguém, era de supra importância, porque os reis queriam as suas glórias. Está aí tantos quadros da independência, como a própria independência do Brasil, sendo pintada por Pedro Américo. A importância em se ter e se entender como as pessoas agiam, como as pessoas posavam para determinadas paisagens, era de muita e supra importância para aquelas pessoas. Então, o despertamento da câmera já era algo interessante, só que tinha um grande problema. A câmera era grande demais. Como fazer para que nós pudéssemos tirar uma imagem, para que nós pudéssemos trazer uma imagem, sendo que essa imagem, na maioria das vezes, não conseguia ser uma imagem projetada próximo a uma câmera. Então, todas as vezes que essas pessoas fossem tentar gravar uma paisagem, eles teriam que montar uma câmera escura. Isso foi o que chamou muito a atenção de Giovanni Battista, pelo tamanho, para que assim pudesse ser, é claro, reduzida a câmera. Mas quem foram os precursores para que chegássemos onde a fotografia pudesse chegar ao dia de hoje, aonde a captura de imagem pudesse chegar ao dia de hoje? Em 1727, Johann Heinrich Schuss descobriu que a luz escurecia uma solução de nitrato de prata. Em 1802, Hubert Davis e Thomas Wedgwood molharam papel e couro com nitrato de prata, colocaram objetos em cima de superfícies sensibilizadas e as expuseram à luz do sol. Esse teste, essa experiência científica ficou conhecida como fotogramas, que era a tentativa de captar a própria imagem justamente com a ajuda da luz do sol. Gente, é claro que nós sabemos que a luz do sol, ela tem tudo a ver, tudo de interessante, próximo ao que nós conhecemos hoje por fotografia, porque nós perceberemos o quanto é importante a luz para a própria fotografia, o quanto é importante a luz para o ato de você capturar a imagem. Então, para isso, não começamos algo novo, não começou algo do nada, algo sem que houvesse uma grande experiência. Houve-se um estudo, e este estudo foi passado por um processo químico. O processo químico, o alquimista Fabrício foi o primeiro a observar que sais de pratas, quando expostos ao sol, tornavam-se escuros. Sais de prata, ao ser exposto ao sol, se tornava escuro. Esses sais, eles se escureciam. Ele já começou a perceber que ali era algo interessante que acontecia após a intervenção da luz solar. Em 1727, Johann Heinrich Schuss descobriu que os escurecimentos dos sais de prata eram provocados pela luz do sol e não pelo calor ou ar, como se supunha. O genovês Jean Sennelier publica em 1792 Mémoires physiques génétiques des lumières solaires, onde, através do aperfeiçoamento do trabalho de Schill, ele investiga a fotossensibilidade de alguma substância. É claro que para que houvesse uma prática ou descobrimento daquilo que viesse depois a se tornar hoje a conhecida fotografia, essa captura de imagem deveria passar por uma série muito grande de experiências. E essa série de experiências
foi justamente usado nos sais, agora nos sais de Prata provocado pela luz do Sol. Essa luz do Sol, ela é o que fazia com que escurecia. Não era apenas o calor e nem tão somente o ar, mas era a própria luz do Sol que fazia com que escurecesse os sais ali exposto naquele lugar. Mas quais foram as primeiras fotografias? Onde acontecem as primeiras fotografias e as fotografias que viessem a ser e viessem a se tornar fotografias ou pelo menos próximos ao que conhecemos hoje. Em 1820, o físico Joseph Niepce consegue uma imagem em negativo, onde o escuro e o claro estavam invertidos, mas a imagem não era permanente. Em 1822, Niepce descobriu a cópia positiva pela exposição de uma placa de vidro coberta com uma substância parecida com o asfalto. Se tornou este nome de heliografia. Por mais que possa parecer estranho e possa parecer até uma forma equivocada de se entender, mas foi uma das primeiras experiências a qual, por mais que a imagem não se tornasse nítida, a imagem que estava ali não era uma imagem totalmente clara, mas foi uma imagem que já despertou a atenção para algo que fosse capturado, algo que pudesse se tornar uma imagem sem a necessidade da pintura que já era tão conhecida por eles. A necessidade de se usar técnicas de pintura para se gravar momentos, para se gravar paisagens. Então, através da heliografia, eles já entenderam que havia sim a possibilidade em se gravar algo, em se fazer com que uma paisagem, apenas por técnicas químicas, pudesse ficar consolidadas, pudesse ficar ali como se fosse uma forma paralisada. Seria o uso mais correto do início da fotografia, né? Como se aquela imagem ficasse ali congelada historicamente, sem o uso necessário de tinta ou de qualquer outro tipo de pintura que pudesse gravar aquele momento. A primeira foto que aparece para vocês é justamente uma foto de 1826 de Joseph Niepce. Fez uma fotografia da janela do segundo andar da sua casa, que precisou de uma exposição de no mínimo 8 horas. Ele chamou esse processo de heliografia. Ele colocou a sua experiência ali na janela da sua casa e depois de 8 horas a qual a janela estava aberta, direcionada para uma paisagem, a paisagem começou a surgir. Você diz, professor Rogério, só que querendo ou não, essa paisagem é meio estranha, né? Porque ela saiu muito borrada, ela não saiu nítida. Mas para uma experiência dos anos 1820 e 1830, era algo magnífico, porque até aquele momento não havia ninguém que, em uma experiência, teria conseguido fazer com que uma paisagem fosse captada, ou pelo menos a sombra de uma paisagem, ou aquilo que pudesse dar a entender que era uma paisagem. 8 horas foi o tempo necessário para que essa paisagem pudesse ser capturada. E após a captura dessa paisagem, aí Niepce chegou a esse entendimento. Sim, há a possibilidade, sim, de se tornar uma captura, fazer-se a captura de uma paisagem. Então, Niepce e a heliografia. O que acontece com Niepce dentro da sua prática da heliografia? Em 1793 e 1816, o oficial da Marinha Francesa, Joseph Nesfore Niepce, que viveu de 1975 até 1833, e seu irmão Claude Niepce, fizeram algumas experiências gravando imagens utilizando câmera escura. Não se esqueça que a câmera escura já era algo conhecido, ou pelo menos uma tentativa de experiência já desde a época de Aristóteles, ali há muito tempo,
que já havia a técnica e a tentativa da câmara escura. Na tentativa de obter imagens litográficas através do processo da câmara escura em 1824, Joseph Niepce conseguiu fixar parcialmente com ácido nítrico imagens negativas. Por que a imagem negativa? Porque na imagem negativa, é claro, ainda não tinha nada claro, não tinha nada nítido. Era algo que aparecia, mas de uma forma totalmente escura, totalmente sombreada. Nada que fosse tão nítido, é claro, não vamos comparar jamais com as máquinas e equipamentos de hoje ou até aquelas que vieram surgir depois. Mas eram experiências que conseguiam trazer imagens e sombreamentos para que as pessoas pudessem ter noção de lugar, de espaço, de pessoas, talvez pessoas que passassem na rua, apesar que era muito difícil, devido à quantidade de horas que era exposto essa câmara para trazer a sua imagem. Então, não era com muita nitidez, com muita facilidade que você conseguia tanto uma imagem como uma pessoa. A imagem e os móveis e as paisagens imóveis, tudo bem, tudo tranquilo. Mas as pessoas não, até porque uma pessoa deveria ficar imóvel por muito tempo para ser capturada, ok? Continuando, pessoal, como foi feita essa primeira foto? Você que gosta de história da fotografia vai falar, professor Rogério, como foi feita essa foto? Como que essa foto foi realizada e passou a viver e passou a ser uma realidade? Em 1826, Niepce registrou o contorno de árvores e prédios com poucos detalhes. O filme era um pedaço de estanho, coberto com a substância semelhante ao asfalto, com um tempo de exposição de 8 horas. O ISO real seria de 0,00001, cerca de 1/1000 de um filme atual. Só para você ter ideia, a experiência que ele trouxe para nós, hoje próximo àquilo que nós temos de realidade, é como se fosse o nosso filme que nós conhecemos hoje, mas em milionésimo de segundo. Só que ele conseguiu trazer para dentro da imagem aquilo que você conseguiria entender que era árvore, aquilo que você conseguiria entender que era casas, residências, que estavam próximo ou focado naquela primeira foto, naquela primeira tentativa, e apareceu aí a primeira foto, a qual nós conhecemos até os dias de hoje. Niepce e Daguerre. Em 1829, Niepce se associa com o pintor Louis Daguerre para melhorarem a heliografia. Daguerre descobriu que poderia produzir uma imagem positiva pela sensibilização de uma placa de metal prateada com gás de iodo, expondo-se à luz, revelando-o com gás de mercúrio e, então, fixando a imagem com uma solução de sal concentrado. Olha que coisa interessante, que solução qual foi pensada para que pudesse haver uma imagem positiva. Niepce morre em 1833 e em 1939, Daguerre batiza o processo que inventou de daguerreotipia. Gente, olha que coisa interessante, como a química, como a experiência, ela veio a fazer parte da história da fotografia. A mistura do gás de iodo exposto à luz, revelando com gás de mercúrio, então, fixando a imagem com uma solução de sal concentrado. É claro que Daguerre, ele veio somar, além de ter a sua experiência química e além de ter a sua busca por experiências químicas, ele veio trabalhar junto com a ideia de Niepce para que pudesse, sim, trazer uma foto positiva ou uma foto que trouxesse uma claridade melhor, uma nitidez melhor. Então, a daguerreotipia, ela faz parte da história e talvez, se você ainda não conhece, eu convido para que você entenda justamente sobre essa técnica. O daguerreótipo, Niepce se associa ao cenógrafo Louis-Jacques Mandé Daguerre. Percebendo as limitações da heliografia de Niepce, depois de algum tempo, Daguerre acaba a sociedade e passa a pesquisar outras formas de obter
uma imagem através da câmara escura. Em 19 de agosto, a Academia de Paris publica Historique et Description des procès de daguerreotype en du diorama, onde Daguerre apresenta seu processo fotográfico que utiliza chapas de metal sensibilizadas com halogênito de prata, revelada em vapor de mercúrio e fixada com sal de cozinha. Gente, é claro que parece uma solução tão simples e algo tão fácil de conseguir, assim, trazer para aquela época uma fotografia nítida ou uma experiência para a Academia de Paris que fosse algo muito simples. Mas para aquela época, a heliografia, ou essa experiência de Daguerre, ele se torna algo tão forte, ele se torna algo tão interessante que a própria academia pede para que ele faça, só que agora, utilizando as chapas de metal. Essa experiência é uma experiência tão interessante, se torna ela tão avassaladora, como se fosse alguém ganhar o prêmio Nobel de hoje, o prêmio Nobel. Por quê? Porque ele usa algumas técnicas, como a chapa, que eram técnicas difíceis, né, ou técnicas um pouquinho mais avançadas, só que usa sal, usa algumas substâncias que eram facilmente encontradas em qualquer lugar da França. Para eles, isso se tornou algo tão importante, agora podendo chegar a um momento onde a captura, onde a imagem, possibilitando a imagem a ser capturada, a imagem que poderia vir a servir de um modelo para as suas experiências com imagens, ela viesse a se tornar algo tão real. Por que isso era tão importante? Porque muitas vezes a própria descrição e a própria pintura, ela não era tão nítida ou ela não se tornava tão real e tão viva para aquelas pessoas como poderia ser a possibilidade de uma captura de imagem. Por isso, a Academia Francesa se interessa tanto assim pela própria experiência e faz com que essa experiência seja algo que lhe chame a sua atenção. Daguerreótipo. O que era o daguerreótipo? Como era a imagem? Vocês estão vendo aí comigo na tela. Daguerre fez essa imagem de uma avenida parisense da janela de seu apartamento em 1838. O tempo de exposição foi tão longo que todos os pedestres e o tráfego na avenida ficaram completamente fora de foco, com exceção da figura em primeiro plano que está engraxando ali as suas botas. Aparece o engraxate ali na figura, o engraxate que, querendo ou não, pelo tempo que ele permaneceu, talvez, ou no começo até no fim da imagem, ele aparece, mas o restante da população já não aparece com clareza. Se você percebeu, a diferença entre a primeira experiência da primeira foto durante 8 horas na janela de um apartamento e agora, já a experiência feita por Daguerre, é uma experiência totalmente diferente. Você consegue observar casas mais nitidamente, árvores, calçadão, você consegue observar tendas, você consegue observar como se fosse todos que aparecem na imagem, aqueles que tampam ali, aquele quebra-sol todo que usa-se para tapar ali a luz solar, como se fosse você estivesse presente naquele momento, no momento da foto, no momento daquela gravação. Então, Daguerre consegue com isso avançar e muito, e alcançar um público bem maior com a sua forma de trabalhar e capturar a imagem, como se havia conhecido ou nas experiências do próprio cineasta ou nas experiências anteriores, ok? Talbot, ele foi inventor inglês William Henry Fox Talbot. Em 1839, anunciou um processo chamado calotipia, que permitia fazer várias cópias positivas de um simples negativo. As imagens eram menos nítidas do que as de Daguerre, mas deram a base para a fotografia atual, um processo negativo-positivo baseado nas propriedades fotossíntese dos sais de prata. Negativo, se você é um pouco mais antigo, assim como eu,
como o professor Rogério aqui, você já deve se lembrar que as máquinas de antigamente, quando você ia tirar foto, você comprava os negativos. Esses negativos, eles iam dentro das máquinas, das primeiras máquinas que pelo menos eu conheci, já bem avançado, né? Porque quando eu conheci as máquinas fotográficas, elas já eram máquinas mais avançadas, mas você tinha que colocar o negativo e aquele negativo é que você ia tirando as fotos. Só que eles perceberam que deveria ser a foto, o negativo da máquina quanto à luz solar ou quanto à foto, como assim pudesse aparecer. Por quê? Claro, se você tirasse a foto em um lugar escuro ou com pouca iluminação, aquela foto não sairia clara. Então ele já deu aqui o primeiro passo, tá bom? O primeiro chute a gol, vamos assim dizer, daquilo que viria a ser o negativo tão utilizado nas máquinas fotográficas posteriormente. Qual que é a foto de Tabô que aparece aí para vocês? The Upper Door. Então aparece na foto uma casa, uma residência, ali seria uma entrada e aqui do lado seria uma vassoura. Aquelas vassouras como se fosse uma vassoura um pouco antiga. Essa vassoura é uma das poucas vezes, ou das vezes aqui a qual aparece, que dá a entender que a foto ela já começa a ser mais nítida. Você consegue observar e consegue perceber que ali é uma vassoura. Aqui do lado, você consegue ver um lampião e também uma simples muretinha que está ali do lado. Essa é uma das placas que Talbot fez para o livro The Pens of Nature, uma cópia em papel com sal de uma que é esta do negativo do calótipo. Então ele aparece agora com essa foto. Essa foto ela já vem revelada como se fosse uma foto revelada com sal. E a partir daí é aonde aparece a sua foto do tão chamado, da sua primeira experiência fotográfica. Outras invenções. O astrônomo inglês Geoff Herschel descobriu o uso do hipossulfito de sódio como eficiente fixador para tornar permanente uma imagem baseada em sais de prata. O cientista norte-americano John Draper conseguiu fazer um retrato com daguerrótipo em 1839 com exposição de meia hora. Então vocês percebam que a partir da primeira experiência, o avanço dentro das invenções daquilo que Daguerre já havia nos trazido, elas começaram a se avançar sempre utilizando os próprios sais minerais para capturar uma imagem um pouco melhor, aquela imagem que trazia e que podia nos ajudar a visualizar melhor. Vocês conseguem me enxergar? Vocês conseguem perceber a cor da minha camisa? Vocês conseguem perceber a cor dos meus cabelos e dos meus olhos? Ou até mesmo da minha mão se eu uso aliança ou não? É claro que hoje o uso da imagem ele já vem sendo bem mais nítido devido à tecnologia, mas que partiu com o uso aqui de sais de prata, daquela época aonde não havia tantas invenções ou tantas máquinas que pudesse trazer para nós algo tão nítido assim. Mas o martírio dos primeiros retratos, onde se deu e como se deu esses retratos ainda existem, professor Rogério? Podemos visitá-los? Conseguimos fazer com que os retratos, os primeiros que existiram, hoje eles ainda possam ser visitados? Os retratos se popularizaram na Europa e nos Estados Unidos. O modelo tinha de ficar sentado imóvel, com uma braçadeira presa firmemente na cabeça, olhando fixamente para o sol sem piscar. Por quê? Porque se ele não tivesse contra o sol ou não tivesse com apoio da luz solar, ele não conseguiria captar o retrato dele de uma forma nítida que pelo menos reconhecesse que era a pessoa. Porque se você visse somente a silhueta que aparecia ali, se você observasse somente aquela pessoa, é claro que aquela pessoa a qual está ali, você saberia que se era um homem, alguém do gênero masculino ou uma mulher, mas não saberia se era a pessoa que gostaria de ter o seu retrato gravado. Então, a pessoa permanecia horas e horas contra a luz solar para que assim pudesse tirar uma foto nítida. Assim, o retrato
tão buscado, tão desejado e que faz parte até hoje das famílias, faz até hoje parte das estantes das casas, álbuns de fotografia e das redes sociais, agora se tornava para eles algo desejável. Todas as pessoas que estavam ali gostariam de ter o seu retrato gravado, mesmo que para isso, é claro, se tornasse um grande sacrifício para que eles pudessem ter este retrato gravado ou firmado ali durante uma grande exposição à luz do sol. Melhorando o processo. Em 1851, foi introduzido o processo de colódio. Úmido substituiu os processos anteriores. Era mais sensível à luz e permitia exposições breves com 5 segundos. Era um processo negativo-positivo. O escultor inglês Frederick Scott Art usou o colódio, uma mistura de nitrocelulose dissolvida em álcool, para fixar a emulsão fotossensível a uma placa de vidro. O processo necessitava ter sempre um laboratório por perto. Agora, com essa mudança de processo, com essa mudança de produtos químicos, agora com o uso da nitrocelulose, precisaria de um laboratório. Talvez em algum filme, em algum retrato, você tenha percebido que as pessoas tinham o costume de tirar as fotos e pendurar essas fotos para secar. Pendurar essas fotos em algum lugar que pudesse fazer com que aos poucos aquela imagem pudesse aparecer. Então, este processo é um processo que vem com a nitrocelulose, que vem agora com o uso de laboratório, que veio a fazer parte da vida já da fotografia do mundo. Fotos com placas de vidro. A foto com placa de vidro, que está aí com vocês, é uma foto de placas de vidro que aparece aqui justamente trazendo alguém ali que estivesse numa cachoeira, que estivesse ali uma cascata, que estivesse aparentando ali em algum momento estar tomando um banho. Então, Thomas Moran e William Jackson, eles foram um dos fotógrafos que se juntaram a expedições para explorar o território do oeste americano e de levar pesadas placas de vidro, todos os agentes químicos para o processo de um laboratório portátil que pudesse usar uma câmera de placa úmida. Como muito das fotografias cônicas da época, os trabalhos apresentados de forma estereogramas, a imagem era vista como uma cena tridimensional, era uma diversão de salão comum naquele tempo antes da rádio e da própria televisão. A placa de vidro era algo utilizável por eles, porque através da placa de vidro conseguiria sim transmitir uma imagem mais nítida, uma imagem um pouquinho melhor. Para que você entenda mais ou menos como é essa imagem, é como se você observasse alguém à distância através de um vidro. Então você percebe que tem alguém ali, você percebe que há uma pessoa, há uma paisagem, só que parece que tem o vidro ali na frente, não parece? Não aparenta como se fosse assim ofuscada, ou como estivesse saindo assim de uma forma não tão nítida. Daquela forma é a forma com que eles já começavam a trabalhar. E isso é muito interessante, muito importante, porque da forma que eles começaram a trabalhar e da forma com que eles começaram a mostrar, eles já foram para o humor, eles já foram para uma fotografia, uma imagem, né? Captura de imagem mais cômica, mais alegre, mais feliz, o cotidiano da família, que pudesse retratar momentos, que pudesse retratar realizações, que pudessem retratar as pessoas na sua vida e em suas vidas cotidianas, e assim o retrato, tirando já a parte onde a pessoa queria trazer o próprio retrato para a sua casa, para a sua recordação, agora partiu para seu entretenimento, algo que veio depois, é claro, ser precursor do próprio cinema, da própria comédia, mas algo que já trazia uma forma mais tranquila de entretenimento, uma forma mais alegre, descontraída, e assim essas paisagens, esses momentos ficavam, é claro, gravados.
Então, vem depois Nadar. Sarah Bernhardt Bernarda, por volta de 1860, ele dirigia um estúdio muito bem sucedido, onde fotografava várias das mais destacadas figuras políticas e artísticas de Paris. Ele era também um experimentador ativo. Ele foi um dos primeiros a fotografar usando a luz elétrica e um dos primeiros a fazer fotografias aéreas de Paris de um balão em 1858. Vocês observam aí, é claro, uma das fotografias de Nadar que ele já realizava ali em Paris. Você viu uma jovem usando como se fosse aí uma roupa, né, por cima daquelas roupas tradicionais, encostado no que seria um barril ou que seria o encosto de madeira, olhando, né, fixamente para a fotografia. Ele agora já utiliza algo que não era tão comum. Por quê? Porque a luz elétrica ela já não era algo tão comum naquele tempo. Então ele percebe que não somente a luz solar, não somente a luz do sol, mas a luz da própria energia elétrica, ela já poderia sim fazer parte da fotografia. Ela servia para capturar a foto sem que deixasse de ter uma clara nitidez, sem que deixasse de ter uma clara forma de trabalho, uma clara forma de que a pessoa viesse a ter uma nitidez, uma aparência de onde era fotografado. Tamanha foi a sua façanha que ele conseguiu fotografar aéreamente a própria cidade através do balão. Roger Fenton. Roger Fenton, ele, como usava o processo da placa úmida, Fenton precisava levar todos os seus materiais fotográficos consigo, revestir a placa de vidro, expor e revelar antes que secasse. Ele já faz um processo que nós chamamos já um processo de laboratório mais acurado e mais apurado para que houvesse uma certa nitidez. Ele já usa uma forma de placa de vidro para expor a própria foto antes que ela secasse. Assim, através do vidro, ela se tornaria também nítida. Observe a foto a qual ele está aí na tela, onde está um senhor sentado. Ali tem uma carroça, né, como aquelas ainda com as próprias rodas de madeira. Ele está sentado, o rapaz está observando a fotografia, fazendo como se fosse uma pose. Então, já dá a entender que essa fotografia poderia sair mais nítida, porque o uso a qual ele fazia era de uma forma mais nítida, já usando a própria placa de vidro. Torna-se não só um feito de retrato, de recordação, como agora também se torna um feito histórico, um feito que depois veio a fazer parte da vida histórica daquela nação, da vida histórica daquelas pessoas e também dos próprios fotógrafos, dos próprios cientistas, vamos assim chamá-los, que utilizavam de materiais para a sua fotografia, para o seu trabalho. Captando essas imagens, ele colocava ela em uma forma de vidro antes de secar, tornava-se mais nítida, mas também tornava-a mais duradoura, fazendo assim com que aquelas fotografias que pudessem ser desgastadas com o tempo, aqueles retratos desgastados com o tempo, viesse a ter mais durabilidade, viesse a ter mais tempo de duração e assim pudesse aquele momento, aquele retrato tornar-se mais avançado. Tanto é que aqui na nossa própria aula de hoje, vocês estão observando rodas de madeira, né? Se você não fosse por uma fotografia ou até mesmo por um desenho, você não imaginaria, não tinha ideia como era a roda de madeira e veio surgir essa roda de madeira desde aqueles tempos antigos, para que pudesse haver o movimento de veículos, como foi a carroça e a carruagem, qual estamos vendo aqui na foto. Então, foi muito importante o retrato, até mesmo daquilo que era utilizável para trabalho, para que nós pudéssemos ter uma noção hoje de como é que surge e como é interessante a fotografia do feito histórico
imaginativo e também criativo até os dias de hoje. Próximo, Alexander Gardner. Alexander Gardner foi um dos homens que carregavam suas grandes câmeras de placa úmida para os campos de batalha. Durante a Guerra Civil, como as placas fotográficas eram pouco lentas e os tempos de exposição muito longos, suas imagens consistiam principalmente em soldados mortos. O que vocês estão vendo aí é uma fotografia real. Isso realmente existiu. São vários soldados mortos, aqui parece-se cercas de madeira, uma estrada longa que está aqui ao caminho, né? Parece uma estrada muito percorrida por vários carros, e aqui são vários corpos jogados no chão. Como nós podemos notar, a fotografia ela é muito importante, assim como o avião e como outras grandes invenções, só que infelizmente ela começou a ser utilizada para a própria tragédia ou para o próprio registro de conquistas daqueles povos que estavam em guerras. Muitas vezes os povos em guerra queriam ver como era o campo de batalha ou se o seu exército estava sendo vitorioso. Então, assim como muitos, Gardner foi um desses que ia para o campo de batalha, por mais que carregasse seus materiais fotográficos tão pesados, ele queria filmar, queria mostrar a grandeza, entre aspas, do campo de batalha para as pessoas que não estavam ali próximas ou não estavam presentes no campo de batalha. Gardner começou a fazer o que nós chamamos até hoje, muitos exércitos fazem no mundo, daqueles fotógrafos que são utilizados historiadores de guerra. São pessoas que fotografam tragédias, são pessoas que acompanham os movimentos de guerra, são pessoas que acompanham as guerras e os mortos que nela há, para que deixem fotografadas as terríveis imagens de guerra. Claro que para muitos, para a recordação e a tristeza daquilo que aconteceu. Para outros, glória e muitas glorificações daquilo que foram feito ou de combate aos próprios inimigos que vieram a surgir. Lewis Hine, a Haviley and Looper, em Tennessee, de Lewis Hine. Hine estava interessado em usar sua câmera para lutar contra o que ele via como injustiça social, em particular, a exploração de crianças que trabalhavam de 10 a 12 horas por dia sob condições insalubres e inseguras. Se você acompanhar na imagem comigo, você observa duas crianças que estão no que parecia uma fábrica têxtil, né? Ali parece máquinas de tear. E ao lado duas meninas pequenas, de aproximadamente, aparentemente 10 a no máximo 11 anos de idade, que estão trabalhando. Então, Lewis, o que ele nos traz de interessante? Ele mostra muitas das realidades que aconteceu, inclusive com a própria Revolução Industrial. Às vezes você diz, mas as crianças trabalhavam dessa forma, trabalhavam tantas horas por dia, trabalhava tanto tempo assim. Aqui está uma foto, que é a foto por si só, ela já vai te falar sobre isso. Aqui ele diz de 8, de 10 a 12 horas, mas existem relatos de até 18 horas de crianças que comiam ali a sua alimentação, eles se alimentavam de pé, eles faziam as suas necessidades nos mesmos lugares aonde eles trabalhavam, onde eles comiam, eles se alimentavam, mesmo com todos os tipos de répteis, mesmo todos os tipos de animais que poderiam existir dentro das fazendas ou até mesmo dentro das fábricas. Acompanhavam seus pais, mas como a mão de obra de uma criança era uma mão de obra muito barata, muito fácil de se pagar e muito fácil de ser explorada também, as pessoas se aproveitavam desses momentos para que houvesse uma exploração, para que houvesse ali um trabalho infantil acima até mesmo da capacidade humana, daquilo que um ser humano adulto pode suportar, uma criança suportava, para receber salários minguados e poder assim sobreviver tanto ela como a sua família também, até porque muitas vezes os próprios pais trabalhavam também ali naquelas fábricas. Então, Lewis, ele traz fotografias da época aonde ele já escolhia por conta própria fotografar a exploração infantil,
fotografar as crianças que eram exploradas, trazer para a imagem provas que aquilo assim era uma forma exploratória, uma forma que exploravam as crianças e as gerações vindouras e até mesmo aquelas que estavam, as atuais, as que viviam e eram seus contemporâneos, pudessem encarar a crueldade que era o trabalho infantil. Então, Arthur Rothstein. Em 1937, Arthur Rothstein, a imagem de Rothstein parte do projeto documental de Farm Security Administration, tornou-se emblemática da era de Dust Bowl e a condição dos fazendeiros devastados pela seca e pela depressão. Na imagem, você vai observar, já na imagem captada, como se fosse uma casa de madeira muito pequena, como se fosse um simples paiol, e aqui aquele deserto, onde só está o senhor, né, o pai, provavelmente duas crianças, uma um pouquinho mais atrás que ele, de cabeça baixa, como se voltasse para casa desiludido, e ao lado não há vegetação, não há plantação, não há animais, é um simples deserto. O que Arthur Rothstein nos traz de importante, nos traz de interessante? Ele nos traz uma forma de entendimento do sofrimento dos fazendeiros na época da seca. Assim como alguns fotógrafos fotografam o Brasil nos sertões, fotografam o Brasil na seca, fotografam o Brasil em áreas devastadas, ele queria trazer a realidade daqueles que não conheciam como era a vida de um fazendeiro quando ele não tinha o que comer, o que plantar ou gado a qual ele poderia se posicionar e ter a sua subsistência, a sua sobrevivência garantida. Ele traz algo que poderia ser irreal para muitas pessoas de várias partes do mundo, algo que poderia ser irreal de várias pessoas em vários lugares do próprio país onde ele morava, mas ele queria trazer essa dura realidade. O quanto era difícil o fazendeiro trabalhar na seca, trabalhar em uma forma de uma vida indigna no sentido do ser humano, trabalhando em momentos onde não havia água, não havia chuva, onde não havia o que produzir, nem o que se criar também. E as placas secas? Em 1871, o colódio foi substituído por uma emulsão de gelatina em placa seca. Tudo que nós vimos até agora foi baseado nos colóides. Agora vem uma emulsão de gelatinas em placas secas. Foram encontradas formas de tornar a emulsão de gelatina mais sensível à luz, o que permitiu os tempos de exposição em frações de segundos. A placa seca cortou o cordão umbilical do fotógrafo com o laboratório, mas ainda eram feitas de vidro, eram volumosas e frágeis. Não é porque as placas secas que agora evitava-se o uso de laboratório viesse a existir, que fez com que as pessoas, agora o fotógrafo tivesse a sua vida mais tranquila, que o fotógrafo tivesse a sua vida agora mais realizáveis em matéria de volumes e matéria de carregar aquilo que lhe era peculiar para fazer o seu trabalho. Elas eram muito volumosas, elas eram frágeis, então não havia tanta facilidade. Só que perto daquilo que já era utilizado, agora se tornou algo mais real, mais próximo da sua realidade, evitando assim um laboratório. Os custos se tornavam mais baixos daquilo que deixava de ter um grande laboratório para que pudesse, através de processos químicos, realizar a fotografia e também a sua nitidez, né, o seu trabalho fotográfico, mas ainda não era algo tão fácil assim de ser carregável, de ser algo que pudesse fazer parte do seu cotidiano, de carregar uma maleta ou apenas simplesmente um carro para que o seu trabalho de fotografia pudesse ser realizado com grande facilidade. O filme de rolo. Talvez você já ouviu falar do filme de rolo. O filme de rolo
ele foi muito conhecido e é muito conhecido até os dias de hoje, principalmente quando nós falamos de cinema mudo ou até mesmo de cinema que nós gostamos, né, de assistir. Os clássicos, nós gostamos de assistir aqueles filmes mais antigos. Então, em 1888, George Eastman criou o filme de rolo, com revestimento de gelatina e camada química sobre uma base de papel. Logo após, substituiu o papel por celuloide. Este tipo de filme tornou a fotografia portátil, com a possibilidade de fazer fotos em séries. Eastman, criador da Kodak, visava o público amador, oferecendo uma câmera simples, carregada com filme de 100 poses por $25. Chegamos, então, até a era da Kodak, né, que muita gente aí fala e conhece por Kodak, né, e assim por diante. Então, a Kodak, ele trouxe Eastman na sua ideia. O filme de rolo foi como o gesto que eu falei para vocês, aquela, né, bem aqui no começo da nossa aula, alguns minutos atrás. Os filmes, não só aqueles grandes rolos, mas também aqueles rolos que talvez vocês conheçam, né, ou já ouviram, que você puxava a pontinha do rolo e colocava ali naquela máquina fotográfica. A partir dali, você tinha direito. Não é como hoje você utiliza, é claro, as máquinas, né? Quase não se usa mais máquinas digitais. Hoje, quase sempre se usa o aparelho celular e muitas outras formas de você tirar milhares de fotos, milhões de fotos. Não, ali você tinha uma quantidade de fotos que você poderia tirar. Aqui no caso, 100 poses. Só que para aquele fotógrafo que precisava de laboratório, precisava carregar repletas placas, grandes placas para o seu dia a dia, agora ele poderia tornar a fotografia menos profissional e mais popular, porque as pessoas poderiam, com $25, o que não era um valor tão alto assim, carregar a sua máquina e o seu filme e fotografar onde ele bem desejasse, escolher as poses, escolher os lugares, escolher a melhor forma de se fotografar. Perceberam aí como a fotografia, ela tornou-se algo tão bem vivo e tão bem real na vida das famílias? Os álbuns fotográficos vieram a fazer parte da vida familiar a partir da criação da Kodak. Então Eastman trouxe para a família e para a vida até mesmo profissional daqueles que ganhavam dinheiro com as suas fotografias, um próprio laboratório dentro de um equipamento chamado máquina. E essa máquina fotográfica com as suas poses poderiam ser utilizadas agora tanto do uso doméstico como também de forma profissional. Claro, popularizando assim e tornando assim algo muito rentável também. Foto versus arte. No surgimento, a fotografia era vista pelos artistas da época como processo mecânico e não uma forma de expressão artística. Naquela época, os primeiros fotógrafos imitavam as técnicas de composição da pintura. Depois, os fotógrafos passaram a dizer que a fotografia tinha características visuais próprias e não precisava imitar nada. O que acontece? É claro que quando começou-se a fotografar, a primeira coisa que pensaram foi: estamos perdidos. Os pintores agora não terão mais nada o que fazer. Os pintores agora, do que vão viver, sendo que eles pintavam a paisagem, eles pintavam as pessoas, eles pintavam as poses que as pessoas faziam em seus casarões, em suas vidas, as poses que as pessoas faziam no seu dia a dia. Agora, a briga entre a arte e a fotografia estava decretada. Eles disseram assim: a arte vai morrer, porque agora as pessoas vão desejar somente ser fotografadas. Ninguém vai desejar ficar 8 horas, 9 horas, 10 horas olhando, né, fazendo pose para que alguém pudesse pintá-lo, para que alguém pudesse retratá-lo através da pintura, sendo que já havia fotografia. Mero engano. Uma arte não incomodou a outra. Uma arte não substituiu a outra. E o medo foi que aqueles grandes e clássicos pintores
viesse a deixar agora da fotografia e passar da arte, da pintura, e passasse somente a fotografar. E isso não aconteceu como não acontece até nos dias de hoje. A fotografia é arte e a arte da pintura não substitui e também não concorre com a própria fotografia. Oscar Gustav Heislander. No início, a fotografia era tida como muito mecânica para ser considerada arte. Essa grande imagem, a qual vocês estão vendo agora na tela, uma composição de quase 30 negativos individuais. Foi uma tentativa de fazer com os processos fotográficos aquilo que os pintores faziam com óleo e tela. Vocês observem bem aí na tela onde vocês estão vendo que essa tela tem várias pessoas como se fosse uma festa, alguém sentado como se fosse o rei ou como se fosse o dono daquela festa, ou o maior interlocutor, ou a pessoa de maior prestígio que existia dentro de uma festa, de um lugar. E aqui são várias pessoas na festa, conversando, sentadas, detalhando. Tem até alguns nudes que aparecem aí na fotografia, as pessoas nuas. Então, é um retrato como se tirado em várias fotografias, tentando fazer da mesma fotografia como se fosse uma tela de pintura. Pessoal, o porquê a fotografia não poderia e não pode e não estaria concorrendo com a pintura? Porque quando você vê imagens como a que nós acabamos de ver, você percebe que esta pintura ela tenta retratar algo bem mais interessante do que como se fosse apenas uma fotografia de momento, uma fotografia que tirasse fotos ou fosse ali um momento de lazer, de entretenimento, passa a ser agora uma fotografia aonde tenta substituir uma tela da sensibilidade artística. É por isso que a comunidade artística jamais entenderia ou aceitaria uma fotografia, porque na pintura do artista ele iria captar algumas formas de posicionamento, algumas formas de manifestos ali na tela e traços ali naquele evento, naquela festa, naquele momento de entretenimento, o que a fotografia não traria, e é por isso que para muitos a fotografia não tinha sensibilidade. A sensibilidade trazida sim pela pintura, por aquele que estava pintando com óleo, pintura a óleo, a pintura de um momento como este. O movimento pictorialista, foto em estado de arte. Na virada do século XIX, o norte-americano Alfred Stieglitz estudou na Europa e trouxe para Nova York novas ideias sobre fotografia. Ele foi o centro de um grupo de fotógrafos que mudaram as regras, evitavam manipulações e preferiam os temas do dia a dia, mas usavam processos de manipulação na ampliação. Criavam a revista Camera Works. Entre os pictorialistas estavam Edward Straight e Clarence White, o protótipo do fotógrafo pictorialista. Então, o que veio a ter de problema depois na própria fotografia? A alteração da própria foto, a alteração da imagem gravada por aqueles que desejavam que ali pudessem aparecer formas diferenciadas, formas que não existiam na própria fotografia e que viessem a aparecer, é claro, com um processo que algumas pessoas depois viessem a chamar de montagem. Então, era importante porque a partir deste momento, as pessoas começaram a se preocupar se havia ou não mesmo aquela realidade fotográfica a qual estava aparecendo ali na tela. Então, era muito importante que tivesse uma verdadeira noção que aquele documento fotográfico, aquela fotografia, tivesse ou não alguma alteração feita pelo próprio fotógrafo ali que estava tirando a própria fotografia. Foto pictorialista. Então nós temos aí na tela Rigtos por Clarence White em 1899. Como outros pictorialistas, White geralmente fotografava cenas do dia a dia. Ele mostrava em suas cenas a preferência pela luz natural
em um estilo de composição influenciado pelo desenho japonês. Então vocês observam aí na tela que a pessoa, né, como se fosse ali um desenho japonês, ali há uma luz natural, e ele começa a ampliar na sua visão a foto do seu dia a dia, das pessoas que estavam em seu cotidiano. Próxima foto pictoresca, por Alfred Stieglitz, em 1899. Stieglitz foi uma das vozes mais influentes que sustentou que a fotografia não precisava de adornos para ser uma forma de arte. Ele testava os limites constantemente, fotografando sob tempo inclemente e luz ambiente disponível. Você pode perceber que na fotografia qual aparece na tela, uma cópia de cloreto de 22 por 16.9, aí uma foto que aparece com algumas marcas, com algumas partes que não são assim nítidas, como se fosse assim com pouca iluminação, mas ele preferia uma foto assim do que uma foto que viesse a fazer parte de um cotidiano que ali não existisse. Por quê? Porque para ele a fotografia, ela deveria ser muito próxima àquilo que era uma realidade e não uma montagem fotográfica. Não que deveria aparecer, como diz muitos, bonito na foto, uma foto montada com ambiente montado. Ele queria o cotidiano, ele queria como se fosse algo do normal, do dia a dia, algo muito tranquilo, algo que fosse uma realidade e que pudesse sim retratar o cotidiano sem nenhuma forma de montagem, apenas para que pudesse transmitir um bom ambiente de trabalho, um bom ambiente de montagem. Modernismo. Na época da Primeira Guerra Mundial, os fotógrafos começaram a defender a precisão da fotografia. Diziam que a beleza estética está nos detalhes do objeto, sem embelezamento de estúdio. Fotógrafos como Paul Strand criaram a fotografia direta, desafiadora e objetivas. Então, no modernismo, ele já vem com a precisão da fotografia. Ele não quer mais que a fotografia seja uma montagem, porque ele precisaria, durante a Primeira Guerra Mundial, mostrar a realidade de uma fotografia, aquilo que estava realmente acontecendo. Não apenas uma montagem de cenário, algo que pudesse passar uma realidade que não existia. Então ele já defendia que ali a fotografia era um objeto documental, era um objeto que poderia e deveria chegar para as pessoas com uma forma tranquila, uma forma real, independente da forma que viesse a aparecer na fotografia, mas que desse sim a chance para aqueles que estão vendo de entender realmente o que estava acontecendo. Nada montado, algo que pudesse ser real. Aí nós passamos a Paul Strand. Aí você vê a foto, né, Blind aí no seu peito, né, desenhado. Então, Blind Woman, em Nova York, de 1916, por Paul Strand. Ele queria que suas fotografias de rua fossem as mais objetivas possíveis e usava um truque na lente para que as pessoas não percebessem que estavam sendo fotografadas. O resultado era uma imagem muito direta, quase brutal. Traduzindo para a imagem direta, quase brutal, é só para dizer a vocês que são mais jovens e que não conheceram algumas máquinas fotográficas antigas, que muitas vezes você andava na rua e como você sabia que você era fotografado? Porque havia um flash. Você percebia que alguém usava uma iluminação e disparava um flash na hora da fotografia, uma luz que disparava na hora daquela fotografia. Então, essas pessoas percebiam quem está me fotografando, diferente de hoje, que você fotografa e a pessoa nem percebe que está sendo fotografada. Dificilmente ela vai conseguir perceber como anda como você tirou aquela fotografia ou como ela estava naquela fotografia. Então, para Paul, ele conseguiu tirar uma fotografia de uma forma, de uma lente adaptada, as pessoas não percebiam. Por isso que as pessoas nas suas fotografias muitas vezes estavam olhando de lado, olhando para baixo,
olhando para cima, as pessoas olhando para todos os lados. E não como em fotografias que as pessoas se preparavam, ficavam totalmente preparadas para que elas pudessem tirar as fotos e pudessem ser fotografadas de uma forma que a sua pose fosse bem atrativa. Então isso não existia, pelo menos na ótica de Paul, qual ele gostaria de trazer, não poderia existir porque não estaria condizendo com a realidade da pessoa fotografada. Então era por isso que as suas fotos eram as mais reais possíveis. Experiências. Fotógrafos envolvidos com movimentos como dadaísmo e surrealismo fizeram experimentos em fotografias. Man Ray, norte-americano que vivia em Paris, era conhecido por fotogramas com técnicas de solarização, imagem metade negativo e metade positivo. Então, eles traziam a sua imagem negativa e a sua imagem positiva, e dessa forma ele conseguia fazer com que as suas fotos fossem mais atrativas que as fotos normais. Fotos mais atrativas do que as fotos comuns. Só que eles partem para o dadaísmo e o surrealismo, que eram aquelas fotos que já traziam aquele tom mais trágico, aquele tom mais triste, aquele tom que dava a entender o que era a fotografia de uma forma diferenciada, já uma forma contrastada. Já nem para o lado tanto negativo, mas também nem para o lado tanto positivo. Depois, a Man Ray. Man Ray, pintor norte-americano, mudou-se para Paris e se tornou um frequentador dos movimentos dadaístas e surrealistas que seguiram a Primeira Guerra Mundial. Embora tenha feito vários retratos fiéis de muitos artistas, Pablo Picasso, James Ross, Gertrude Stein, entre outros, ele era fascinado por processos que encorajassem o experimento e a descoberta. Essa solarização e o resultado de rápida exposição do negativo à luz durante a revelação, resultando em uma imagem que é a parte negativa e a parte positiva, mais ou menos como vocês estão vendo na foto que aparece agora para vocês. É uma foto aqui de uma senhora, de uma mulher, e essa mulher está com o rosto deitado ali no seu antebraço, só que ao fundo aparece como se fosse entornado pela luz e ao mesmo tempo uma luz escura ou vazio, como se não estivesse nada em lugar algum. Então, esta é uma das fotos baseadas no dadaísmo, no surrealismo, que Man Ray traz tanto com contraste do negativo como positivo também. Na próxima, tem o grupo F6,4, que é o grupo de fotógrafo da costa oeste dos Estados Unidos, que defendiam a precisão e nitidez como privilégio da fotografia diante das outras artes. O grupo era chamado assim em razão da abertura em uma máquina que produz uma grande profundidade de campo. O mentor do grupo era o fotógrafo Edward Wellston. O Wellston, ele quer trazer para a fotografia algo que vier. Lembra que nós havíamos dito que a pintura, a arte e a fotografia parece que estavam se contradizendo? A arte e a fotografia estavam em luta entre uma e outra, né? Porque as pessoas achavam que iam abandonar a arte e passar para a fotografia. Então, o que acontece? Ali, o grupo de Wellston já diz que não, que a fotografia ela superaria, ela seria algo muito melhor e muito maior, até mesmo do que a arte. Por quê? Porque a fotografia para ele trazia retratos marcantes, traziam retratos mais aproximados da realidade, daquilo que eles poderiam trazer de verdade, daquilo que eles poderiam trazer o que a pintura não traria. Então, este grupo, eles focam na fotografia e fazem com que a fotografia possa ser assim tão bem louvável, tão bem quista, até mais do que a própria arte ou qualquer outro tipo de arte que assim poderia existir. Essa é uma foto de Edward Wellston. Você vê aqui uma jovem, né, uma jovem mulher,
E essa jovem mulher está aqui sentada, né, com suas botas, sentada aqui como se fosse encostada em um paredão ou em um lugar que ela pudesse ficar um pouquinho mais à vontade. E essa mulher está observando, né, olhando para a câmera. Então, eles queriam tratar a fotografia como se fosse as pinturas que existiam, só que as pinturas, ao invés de pintarem, e ao invés das donzelas, das mulheres estarem pintadas em poses que chamavam a atenção, pose de uma mulher bela, de uma mulher bonita, agora trazia a pose de uma mulher do seu cotidiano, uma mulher que estava ali sendo fotografada. Outra foto de Edward Wellston já é uma foto que traz uma certa sensualidade. Ele já traz a mulher como se ela estava, né, aqui nua, né, com os seus pés deitada, sentada, né, aqui sobre um cobertor, de cabeça baixa, mas traz como se fosse aqui o conhecido nu artístico. Não esquecendo que o nu artístico, nesta época, e a própria mulher trabalhadora aqui, fotografada por Edward Wellston, é uma mulher que está evitando a pintura. Havia nos artísticos pintados antigamente? Claro que sim. E muitas dessas mulheres faziam poses nuas ou seminuas para que os artistas pudessem pintá-las por várias e várias horas. Então eles pegavam ali o quadro, faziam as suas pinturas, e essas mulheres que estavam ali sendo pintadas, elas permaneciam imóveis para que a pintura pudesse se tornar uma realidade. Com a foto agora sensual, com a foto agora mostrando a mulher no cotidiano de Edward Wellston, as mulheres estavam já em posições que viessem a ser posições totalmente reais daquilo que a pintura mostrava. Muitas vezes na pintura você falava, quem é esta mulher, quem é essa pessoa? E agora traziam poses mais reais. No próximo slide, Edward Wellston, estamos aqui observando uma grande árvore, né? Então ele estava preocupado também em mostrar uma árvore, o que parece uma sequoia, parece uma daquelas grandes árvores onde se encontram no Canadá. E esta árvore, ele também quer mostrar dentro da sua característica, do seu cotidiano, como era a vegetação, como era a filmagem de uma árvore naquela época, né? Como era o seu cotidiano da natureza e aqui observando ao fundo durante o inverno. Edward Wellston trouxe aquilo que as pinturas traziam, as árvores no inverno, as árvores durante as nevascas, só que ao invés da pintura ele traz em uma forma de fotografia. Pessoal, por que foi tão importante Edward Wellston e sua contribuição? Porque na sua contribuição, Edward Wellston agora parte para trazer aquilo que era pintado na arte para a fotografia. As paisagens, as belas moças, o sensual, a sensualidade, e com isso chegamos ao modernismo. Modernismo, visão pessoal. Os modernistas sugeriam que a verdade da visão pessoal era atribuída à capacidade de ver exatamente a aparência externa das coisas. Este era o poder da fotografia direta. Outros queriam ver além disso, buscavam de algum modo ver por baixo da superfície. Acreditavam que a fotografia devia criar uma emoção no observador. Stieglitz fez várias fotografias abstratas de nuvens que ele chama equivalentes. Outros fotógrafos expandiram a ideia de fotografia direta por incluir visões do mundo, mas pessoais e menos objetivas. O que é uma imagem equivalente, como você está vendo aí na tela? White queria que suas imagens fossem equivalentes, símbolo do estado emocional e espiritual interno que o observador trazia para a imagem. Foi muito influente como professor, como um dos fundadores da revista Aperture e como um dos difusores dos sistemas de zonas. O que ele traz nas suas fotografias? As nuvens. Ele traz na sua fotografia o céu.
ele traz na sua fotografia o oceano. Ele queria trazer na sua fotografia a sensibilidade que algumas outras fotografias não estavam e não tinham mostrado, como era a fotografia do cotidiano, a fotografia do dia a dia, a fotografia das pessoas, o retrato das pessoas. Então, já queria trazer uma forma mais sensível de fotografia para os seus espectadores, os seus compradores, aquelas pessoas que haveriam de adquiri-las ou a mesmo conhecê-la no seu dia a dia, como eram as imagens que surgiam da sensibilidade do tempo. Documento surrealista. O fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson fazia fotografia documental, mas se autodescrevia como surrealista. Fotografava cenas de rua e eventos do dia a dia, geralmente em lugares longe da França. Seu trabalho é uma visão pessoal de um mundo cuidadoso, ordenado, mas a ponto de se dissolver em desordens e mudanças. Então você observa aí uma imagem de Bresson, onde é como se ele estivesse em um parque, onde eles estivessem com as pessoas após chuva, e essas pessoas estão aqui pulando a água, pulando um mini lago que surgiu aí durante uma chuva, uma tempestade, quando a pessoa vai para casa e o asfalto está molhado e assim por diante. Então ele gostava, ele queria captar essas imagens. Bresson queria imagens que viessem a falar do seu cotidiano e do dia a dia como ele imaginava. O pós-modernismo. Os fotógrafos pós-modernistas são muito preocupados com o que dá sentido à fotografia e com a análise do mundo. A preocupação não é tanto descobrir a verdade ou documentar a verdade, porque se ela existir, nós é que provavelmente a geramos. A preocupação é analisar como o significado é criado. Então, para o pós-modernismo, ele não está muito interessado em como aquela fotografia foi criada. Ele não está muito interessado como aquela fotografia veio a existir ali naquele momento. Ele está mais interessado o que aquela fotografia quer dizer. O que aquela fotografia veio me dizer. O que quer dizer que eles não se importavam em montar cenários. Eles se importavam em ter uma fotografia que viesse a fazer parte do dia a dia, para o cotidiano das pessoas, e essa imagem poderia ser interpretada de uma forma a ser entendida o que seria essa fotografia e qual era o sentido. É o caso de Sid Sherman. Sid Sherman, levantando-se em conta a aparência de cenas de um filme B, os autorretratos de Sherman não são realmente sobre sua personalidade, mas sobre como a mídia retrata as mulheres e, por extensão, todas as pessoas moldam nossos conceitos e nossa compreensão do outro. Aparece a jovem aqui na janela, observando a rua, o que para ele era trazer os sentidos e a observação de alguém. O mesmo acontece com Barbara Krieger. Por que Barbara Krieger? A imagem de Krieger geralmente consiste em uma simples imagem com uma frase. Seus trabalhos parecem anúncios, porém realmente questionam a mensagem não falada que todos recebemos das propagandas e outros meios. Neste exemplo, somos lembrados não somente da controvérsia sobre o direito ao aborto, mas também sobre as imagens contraditórias do papel da mulher e da família na sociedade. Por que ele trazia justamente esse slogan em sua fotografia? No seu slogan, como se podia ser como se fosse uma propaganda que nos trouxesse uma mensagem, mas ele queria que a sua fotografia fosse um alvo de protesto, fosse alvo de anúncio, fosse alvo de algo que te chamasse a atenção, até mesmo expressasse alegria. Mas ele não queria que a fotografia fosse interpretada por si só. Ele queria que a sua fotografia pudesse ser interpretada com frases, com tarjas e com anúncios que pudessem lhe trazer algo de sentido para aquela fotografia. A origem da fotografia no Brasil. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a conhecer a fotografia. Em 1830, um francês chamado Hercules Florence já tinha descoberto isoladamente o processo fotográfico. Foi somente em 1840
alguns meses após a guerra anunciar a daguerreotipia, que a fotografia oficialmente chegou ao Brasil pelas mãos de Louis Coptin. Hercules Florence, Anthony Hercules Romuald Florence, era francês de Nice e chegou ao Brasil com o segundo desenhista da expedição do Barão de Langsdorff, no ano de 1824. Em 1830, Hercules Florence desenvolveu um processo fotográfico que chamou de poligrafia. A poligrafia foi usada para imprimir rótulos de remédio e diplomas da maçonaria. Seu feito só foi reconhecido 140 anos depois, através da pesquisa do estudioso de fotografia brasileira Boris Kosoy, nos anos 60. Temos aqui em Florence algo importantíssimo para a história da fotografia. Não apenas por nós tratarmos da história da fotografia no Brasil, mas porque ele queria trazer algo que viesse a fazer parte dos diplomas e também dos rótulos, da parte ali dos remédios, que viesse trazer ali as suas indicações. Então, ele queria algo que chamasse a atenção e algo que pudesse ser ali um símbolo importante para aquela época, como é o caso dele, que era também da maçonaria. Então, ele chama essa luz, né, a clara foto, né, a luz, e ele chama este momento, essa grafia, esse registro de fotografia. Então, muitas pessoas e muitos livros às vezes atribuem a outros autores, a outras pessoas de outros países, assim como foi com o próprio Santos Dumont, nosso pai da aviação, nome que pudesse surgir em outros países semelhantes e que não desse aí a sua credibilidade a Florence. Só que Florence foi não apenas reconhecido, mas como foi também um grande precursor da fotografia no Brasil, e hoje o próprio nome fotografia é atribuído a ele, reconhecido também a nível mundial. O pioneiro Louis Comte, o abade francês Louis Comte, chega ao Brasil com a expedição franco-belga da fragata L'Orientale em janeiro de 1840. Atônita, a população do Rio de Janeiro assiste a uma demonstração de daguerreotipi no Paço Imperial. A imprensa nacional dá ampla cobertura. É preciso ter visto a coisa com seus próprios olhos, anuncia o Jornal do Comércio. O imperador Dom Pedro II, na época com 15 anos, assiste entusiasmado o espetáculo e compra alguns daguerrótipos de Comte. Talvez você tenha conhecido esta foto, é uma das fotos tão conhecidas no Brasil, aonde as pessoas tinham medo, porque parece que você estava aprisionando a imagem ou trazendo, né, para si a imagem. A imagem, na realidade, aparece ali. Só que tornou-se, assim, algo interessante na época e algo que veio a mexer com as pessoas. Como poderia alguém capturar uma imagem com tanta nitidez e que com tamanha tranquilidade daquela forma? E é o que aconteceu. Então, o desenvolvimento da fotografia no Brasil, os fotógrafos europeus na época de 40 vieram para o Brasil e se estabeleceram. Inicialmente nas cidades portuárias como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Na Paraíba, os primeiros registros fotográficos a partir de 1850 por fotógrafos vindos de Recife. Em 1861 foi publicado o primeiro livro de fotografia no Brasil, Brasil Pitoresco, de Victor Front. O desenvolvimento da fotografia no Brasil. Com o surgimento do ambrotipo e ambrótipo, do grego imortal e registro, impressão, é uma imagem fotográfica positiva sobre placas de vidro usando uma variação do processo de prata coloidal. No caso, para obter imagens positivas, e do ferrotipo. Ferrotipo ou ferrótipo é um processo fotográfico que consiste na criação de uma imagem positiva sem negativo, diretamente sobre uma chapa fina de ferro, revestido com verniz ou esmalte escuro, que é utilizada como suporte para a emulsão fotográfica. A fotografia se tornou acessível à maioria das pessoas.
as oportunidades de ganhar dinheiro com a elite rural, fez com que muitos fotógrafos se dirigissem ao interior do Brasil. É muito provável que você tenha conhecido essas duas formas de fotografia, tanto o ambrotipo como a ferrotipo, ou ferrótipo, como queiram. Porque muitas vezes, em muitas casas, era comum você ver aquelas fotos como se fossem pinturas. Eram fotos muito interessantes que se pareciam mais com pinturas. Né? As pessoas tinham a foto dos avós, dos pais, das mães do casal, e a pessoa até hoje fala, nossa, como as fotografias eram tão interessantes e tão importantes. A fotografia se tornou, no Brasil, algo para se deixar uma marca na família, algo para se deixar uma marca dentro da sua casa, uma marca dentro do seu lar. Então a fotografia agora deixou de ser algo dos imperadores, apenas dos grandes heróis que guardavam sempre a sua marca, e a fotografia se tornou um documento que era real na vida das pessoas que estavam ali no seu dia a dia. Em qualquer campo, em qualquer lugar do interior, a fotografia vinha fazer parte da família brasileira e provavelmente o pai, a mãe de vocês, os avós, conheceram uma das fotografias que está na tela para vocês agora. A fotografia ambrótipo, circa de 1860, é essa fotografia que vocês estão vendo, que aparenta mais preto e branco, uma criança ali encostada no móvel, né, onde a pessoa está olhando ali meio tímida para a foto. A de ferrótipo, ela já aparece mais com uma coloração, como se fosse uma coloração de mercúrio meio avermelhada. Ela já é uma coloração diferenciada daquela que é preto e branco. É como se quisesse dar cor à fotografia, dar uma forma de cor diferenciada, uma cor que pudesse demonstrar algo que não chegasse a ser a cor colorida ou uma foto a cores, mas uma cor diferenciada daquela que Ambrótipo trazia, que era quase que sempre apenas preto e branco. No fotojornalismo, o formato das câmeras influenciou o fotojornalismo até os anos 20. Antes do início da Primeira Guerra Mundial, a Leitz Company, fabricante de câmeras filmadoras para o cinema, projetou uma câmera pequena para testar filmes. As imagens ficaram tão boas que puderam ser ampliadas em cópias muito apresentáveis. Depois da guerra, em 1924, foi apresentada a primeira câmera Leica. A câmera Leica, ela usava os filmes de 35mm, mesmo formato do cinema. A câmera produzia fotografias de alta qualidade, era leve e fácil de usar. A invenção foi, de certa forma, responsável pelo surgimento da chamada fotografia ingênua e o crescimento das revistas semanais, primeiro na Europa e depois nos Estados Unidos. A razão porque o fotojornalismo foi e é conhecido até os dias de hoje por suas imagens e pelas fotos a qual são tiradas. Porque no fotojornalismo é aonde a notícia, aonde o fato pudesse ser retratado e trazido ao seu público, a sua notícia, e assim a atração pelo público, a vontade de comprar o jornal, a vontade de comprar a revista, se tornava mais real, vindo assim surgir a revista Life. Revista Life, uma publicação semanal que iniciou em 23 de novembro de 1936. Pela primeira vez, a ênfase era a fotografia e não o texto. Não havia ainda os noticiários de televisão. A revista teve sucesso imediato, teve esgotado rapidamente 466 mil cópias. O público aguardava ansiosamente para saber como a Life cobriria determinado assunto de grande repercussão. As edições semanais terminaram em 1972. A revista Life, ela trouxe para o jornalismo, para a notícia, aquilo que para nós era tão difícil de entender. Como acontecia tal coisa, como tal famoso vivia, como acontecia um acidente de trânsito, quando alguém falecia,
como poderia estar aquela pessoa naquele momento. Então, ela se tornou uma revista praticamente de fotos, assim como existem muitas revistas de fotos até o dia de hoje, onde a foto é mais o centro da atenção do que o próprio texto que está ali narrado. São algumas revistas aí tão conhecidas, principalmente revistas que trazem o cotidiano de vida de artistas ou até mesmo de fatos que nos fazem buscar a melhor imagem. E nos dias de hoje, a única revista que mantém nos Estados Unidos e em edições em mais de 20 países do espaço de fotografia dado pela Life é a National Geographic. A revista tem autonomia financeira para permitir que seus fotógrafos se aprofundem na história. Entre eles está Eugene Richards, problemas de droga e atendimento em saúde, e Maria Ellen Mark, mulheres, prostitutas, meninos de ruas e manicômios. No Brasil, hoje, esse tipo de fotografia é feito por muitos fotógrafos que trabalham com fotojornalismo diariamente, mas fazem projetos especiais. O mais conhecido é Sebastião Salgado, que produziu imagens chocantes sobre o trabalho em todo o mundo. Sebastião Salgado é considerado até hoje um dos maiores artistas brasileiros e que, entre outras fotografias traduzidas do dia a dia e dos cotidianos, fotografou várias partes do mundo. Fotografou lugares onde muitas pessoas nem imaginou que poderia existir. Há relatos de Sebastião Salgado, dele próprio, que ele caminhou 800 quilômetros dentro da Etiópia para filmar grandes partes da Etiópia. E uma das grandes fotos a qual Sebastião Salgado tirou é que veremos agora, que é Sebastião Salgado em Serra Pelada. Aqui Sebastião Salgado, ele traz a imagem dos trabalhadores ali em Serra Pelada e a imagem mostra a mina e algo saindo do inferno de Dante. Assim como Dante mostrava que o inferno era um lugar de tanta tragédia, de tanta tristeza, de tanto sofrimento, ele retrata e faz a comparação que Serra Pelada é como se fosse o inferno de Dante, o sofrimento daquelas pessoas que estavam ali em busca de ouro, em busca de uma vida melhor. E os nossos agradecimentos aqui do professor Rogério Melo, trazendo para vocês história da fotografia, a Lei Aldir Blanc, a CECEL, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, também a Secretaria Especial de Cultura e ao Ministério do Turismo. Até a próxima!